O melhor arco shonen de todos. Aizen, vídeo patrocinado pelo Lelouch. Posso dar um take antes, Mid? Claro que tu pode, Aizen. Tu pode tudo, cara. Pode se defender. O arco de Shibuya é melhor que Quimera antes? Pô, mas aí tu tá correto. Isso aí é um fato. O arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen é melhor que Quimera antes, cara. Aizen, vou te falar uma parada, cara. Não é muito difícil ser melhor que Quimera antes, tá? Quimera antes é quase uma alucinação coletiva, tá? É um bom arco? É um bom arco. Mas o pessoal hypa num jeito que é um pouco inacreditável, né? Mas vamos ver, vamos lá. O arco das Formigas Quimera começou oficialmente no dia 23 de junho de 2003, no Fato. capítulo 186 de Hunter x Hunter. É um 9 sólido? É, Quimera antes é um 9 sólido. 8 anos depois, ou 9 se você for considerar o lançamento dos volumes, no dia 3 de outubro, ou 4 de abril, considerando os volumes, o arco chegou ao seu fim, com um sentimento muito grande por parte dos fãs de que esse não era só o melhor arco de Hunter x Hunter, e sim o melhor arco da história dos animes. Eu confesso que acho York um arco mais divertido de assistir, e ele sim é meu arco favorito de Hunter x Hunter. Pô, eu concordo, eu também acho que Yorkshin é mais divertido. Eu pessoalmente, gosto mais de Yorkshin, cara, eu acho. E eu tenho um sentimento, cara, que muito otaku tem um apego por esse arco de Quimera antes. Porque eu acho que esse arco, quando foi lançado, né, o mangá e tudo mais, eu acho que esse arco, querendo ou não, subverteu algumas tropes, né, de shounen, que na época que lançou não eram tão comuns ou quase não existiam, né? Então eu acho que, querendo ou não, de fato, Quimera antes, eu não vou dizer que é uma desconstrução do shounen, mas de fato subverte muitas tropes, né? Alguns padrões narrativos, etc., que eram muito comuns na época. Então, pro otaku, que tá consumindo vários e vários shounen, vendo coisas muito iguais, chega nesse arco, ele tem uma sensação de mudança, né? Uma sensação de diferença, né? Que alguns animes não conseguem passar pra ele. Então ele fica maluco, né? Ele enlouquece. Mas eu não vou me dar o luxo de afirmar que York ou Formiga Quimera são o melhor arco da história, porque eu não vi todos os arcos da história dos animes, então não tem como eu fazer esse tipo de comparação. Mas provavelmente é um dos melhores que eu já vi, sem sombra de dúvidas. Tentar explicar e opinar sobre o Formiga Quimera é impossível para quem nunca viu o anime. É, eu acho que o final também é muito interessante. Por exemplo, se a gente pegar um recorte dos eventos finais, o Gon ficando enlouquecido e matando o inimigo, né? Sendo que ele é um protagonista que no início falava que não era interessante matar e tudo mais. Só disso já subverte, né? Um protagonista que é contra matar, matando um inimigo, ficando descontrolado, se deixando embebedar pela raiva. O final do Meruem com a Komugi, né? O pessoal também gosta muito de hypar o Meruem. Assim, o Meruem é um bom personagem. Mas no final, o Meruem, ele meio que ficou apaixonado, né? Ficou maluco com a de mulher, né? E falou, quero ser um humano agora porque eu quero dar uns pega na Komugi. E morreu, né? Então, no fim de tudo, ele é um grande gado, né? Um grande gado. Mas esse é o resumo. E sim, o final é bonito, o final é legal e tudo mais. E eu acho que, pra mim, o que impacta mesmo nesse final, nesse recorte final, é o Gon matando, né? Um protagonista shounen que é contra matar, matando um personagem, um inimigo, né? É muito legal. Você realmente subverte, assim. Subverte de uma maneira muito interessante. O grande vilão do arco não sendo derrotado pelo protagonista, né? Sendo parado ou derrotado por outros meios, também é muito interessante. Me lembra um pouco, aí vocês podem falar se é uma comparação burra, o arco de Holy Cake de One Piece. Óbvio que o Luffy ele não mata o Katakuri, mas o Luffy ele não derrota o vilão, o maior vilão do arco, que é a Big Mom. Ele foge dela, derrota um vilão que serve ao vilão real, né, que é a Big Mom, que é o Katakuri, que é filho dela, um dos 3 generais doce. E quem derrota a Big Mom, que freia a Big Mom, é o Sanji, né? Porque o Sanji faz aquele bolo que a Big Mom come, claro, depois a Big Mom ela acorda e fica louca e tudo mais. Só que o que atrasa a Big Mom, faz ela parar aquela loucura dela e faz ela ficar um pouco distante ali no início, ao menos, é o Sanji com o bolo. Muita gente odiou Holy Cake, principalmente o final de Holy Cake, por causa disso. Porque se resolveu com a de um bolo, sendo que tematicamente faz sentido. Porque é um arco
tem a ver com comida, o Sanji é um cozinheiro, tem o drama do Sanji, tem a Big Mom, que ela é viciada em comida e fica enlouquecida se ela não come. Enfim, tematicamente faz sentido. E narrativamente também faz sentido. Mas é o tipo de arco que quebra um pouco a expectativa do fã, né? Querendo ou não, porque se a gente pega um recorte de quem era antes, basicamente ninguém ali é derrotado em lutas, né? O Netero, ele obviamente é um mocinho, né? Apesar da gente ver que, na verdade, a humanidade é a grande vilã. A humanidade, ela derrota, mas ela própria admite que tá perdendo pra si mesmo. O Netero, ele faz isso com aquela bomba. Tem toda a mensagem da bomba e tudo mais. E ele é derrotado pelo Meruem, mas ao mesmo tempo ele derrota o Meruem com a bomba, né? O Puff com a bomba também, o veneno. O outro rapaz lá, aquele vermelhão, ele também morre por causa do veneno. E a Pitou, ela é derrotada pelo Gon num massacre. Ela é morta pelo Gon num massacre. Então não é uma fórmula de shounen, onde tem lutas, 1x1, enfim. E eles são derrotados numa luta, num embate de ideologias, cada um e tudo mais. Porque não. Né? A grande mensagem do arco é: a humanidade, ela tem problemas. A humanidade, ela vai fazer de tudo pra sustentar esses problemas e ao mesmo tempo tentar apagar eles da face do pessoal comum. E é isso. Porque o Meruem começa fazendo uma grande crítica à humanidade. As formigas estão ali fazendo críticas à humanidade. Né? Comentários, recortes e tudo mais. E no final, o Netero, com aquela derrota dele com a bomba, ele só reforça tudo que o Meruem já estava falando. Que a humanidade realmente é egoísta, a humanidade, ela mata por matar, mata por interesses próprios, que a humanidade, ela não é tão boazinha, que seres humanos idiotas, escrotos, não mereciam estar reinando e tudo mais, só por serem importantes ou por serem de uma família importante. No final, aquela bomba, né, só reforça isso. Então, querendo ou não, essa é a grande mensagem do arco, então faz sentido dentro do gênero Battle Shonen essas lutas não serem concluídas em si, né? Mas, de fato, é um arco que subverte muitos aspectos, assim, do shounen. É literalmente tentar explicar um monte de coisas pra alguém que não sabe nem o que é nem. É, tipo, literalmente impossível. Fato. Então, se você não viu Hunter x Hunter, pule esse vídeo e assista o de amanhã. Compensa mais pra você, juro. Esse vídeo não tem ponto, esse vídeo não tem índice, esse vídeo não tem porra nenhuma, sou só eu divagando sobre esse arco. Bom vídeo. Que eu acho muito foda. Antes de começar, obrigado aos membros do canal por apoiarem essa coisa aqui financeiramente. Teremos um concurso de sorte no final de setembro e qualquer um pode participar, basta virar membro e estar com o status de membro no dia do concurso. Formigas Quimera começa imediatamente após o fim de Great Island. Gon descobre que um jogador chamado Nig já cruzou com ele, e o garoto desconfia que o jogador é seu pai, Jin, e vai até seu encontro. Chegando lá, ele descobre que o jogador é na verdade Kaito, amigo e aluno de Jin, homem que já salvou o Gon e foi responsável por contar a ele que Jin estava vivo e era um caçador. Aqui, já somos introduzidos ao problema. Kaito está estudando sobre uma espécie muito perigosa de animais, conhecida como Formigas Quimera. O Kaito que é um grande lacrador, né, gente? Esse bagulho de ambientalista, se preocupa com o meio ambiente, com os animais e tudo mais. Isso aí é tudo fachada, né? A gente sabe. Isso aí é tudo fachada pra lavar dinheiro. As formigas quimera se reproduzem por fagogênese. Então, se a rainha comer um leão, por exemplo, sua cria vai nascer com características de um leão. Mas o problema é, e se a rainha comer um humano? Ou pior, e se ela comer um humano com Nen? O mangá de Hunter x Hunter desenvolve melhor a relação entre Kaito e Gon. No anime eles não têm muita conexão, o que faz parecer que a morte dele não deveria gerar tanta comoção por parte do Gon. E assim, cara, esse comentário do Aizen é bacana, porque de fato o anime, ele não passa a sensação que deveria gerar tanta comoção por parte do Gon. Mas mesmo lendo o mangá, eu tenho um sentimento que, apesar do Kaito de fato ser a figura que introduz o Gon ao mundo dos Hunters e ter uma importância pro Gon ser o grande mestre dele inicial, que apresenta, que introduz ele ao mundo e que faz ele querer ser um Hunter, tá? Porque não é o Jin que faz o Gon querer ser um Hunter. O Gon, ele sempre quis achar o Jin, tá? Mas o que faz o Gon querer ser um Hunter é o Kaito, saca? É essa conversa com o Kaito, é ele ter sido salvo, é o Kaito mostrando pro Gon o valor da vida e tudo mais, né? Só que ainda assim eu acho que o descontrole do Gon é meio caralho, né? Mas de fato no anime fica muito mais... Eu não gosto dessa palavra, mais forçado. Dá pra entender, eu odeio essa palavra. Mas deveria sim. A conexão entre eles é bem maior do que a mostrada no anime. Sim, faltou mais o Kaito durante a obra. Eu acho que se o Kaito tivesse algumas pequenas participações,
mesmo sem ter contato direto com o Gon durante a obra, daria um peso muito O maior. primeiro acerto do arco são seus novos personagens. Óbvio, temos aqueles que não servem pra muita coisa, tipo a equipe do Kaito, e outros que são essenciais, e são muito bons. O primeiro é, obviamente, Kaito. À primeira vista eu pensava que ele seria aquele típico personagem emo, sad boy, que gosta de trabalhar sozinho e é arrogante com todo mundo, mas não, o Kaito é um doce de pessoa, ele é gentil, ele é amigável, menos com o palhaço dele, e ele gosta muito de trabalhar em equipe. Ele é um personagem que você, porra, adora, cara, e você teme, porque você sabe que, porra, se o Kaito é aluno do Jin, então ele é forte pra caralho. Fato. Depois que os humanos começam a ser devorados, a raça das formigas cresce muito, em sociedade e em personalidade. Os personagens agora têm desejos, sentimentos e até vontades. Alguns querem só seguir a rainha incondicionalmente, outros ao longo do tempo começam a querer criar sua própria sociedade, e isso já torna cada um deles muito mais do que simplesmente capachos. Depois de um tempo, a Associação Hunter é convocada para resolver a situação. Netero seleciona pouquíssimas pessoas e parte para o país isolado onde as formigas estão se desenvolvendo. Nesse meio tempo, a rainha da vida guarda real, e a primeira membro a nascer é Neferpitou, uma formiga bizarramente forte que representa o Pô, bizarramente me faz lembrar do Érico, mano, do Distopia Cósmica, tá ligado? Me pegou bizarramente. perigo que essa espécie é. Eles têm uma evolução muito rápida e vão ficando cada vez mais forte. Pitou decide testar seus poderes e seu primeiro alvo é justamente Kaito. Em sua luta nunca vista pelo público, a formiga o mata e arranca sua cabeça, estabelecendo desde cedo seu nível de ameaça gigantesca. E olha que o rei nem havia nascido. Fato. Depois disso, Gon e Killua fogem do país e se deparam com Netero. Então eles são desafiados por Netero a derrotarem os alunos de Morel, Knuckle e Shot. Aqui o clima do arco é cortado para um mini arco de treino de Gon e Killua, porque eles sozinhos não podem fazer nada contra as formigas mais fortes. E continuam não fazendo mais nada contra as formigas mais fortes. Né? Eles conhecem Palm, uma maníaca que fica apaixonada pelo Gon durante um tempo. E, cara, assim, essa parte. Knuckle e Shot são muito fodas. O Knuckle é um cara muito forte, mas ele é muito sentimental. Ele faz questão de explicar toda a sua habilidade pro Gon só por gentileza, só porque ele é um cara gente boa. E é dito no anime que bons hunters atraem os animais. E Knuckle sempre está rodeado de cachorrinhos. Fato. Shot é muito forte também, mas ele é muito tímido até pro combate. Ele simplesmente não gosta muito de magoar as pessoas e deixa até de matar Gon por simplesmente ser tímido. Morel e Gnov também são dois puta personagens. O primeiro é um cara muito forte, muito calmo e tranquilo, enquanto o outro é um pouco arrogante quanto à ameaça que as formigas representam. Ele acha que vai ser um serviço tranquilo, o que gera consequências brutais pra ele futuramente. Um sub-arco que existe em Formigas Quimera é se Kaito tá vivo ou morto. O público sabe que ele tá morto, mas Gon acha que existe a possibilidade dele ter escapado e está em algum lugar escondido. Então ele deve ser salvo, mas no fundo você sabe que não tá tudo bem. Depois os dois membros da Guarda Real nascem, Yuppie e Shayapuf, esse último sendo provavelmente um dos melhores personagens dessa obra. Shayapuf é uma formiga elegante, ele não é muito bem um especialista em combate como seu companheiro Yuppie, mas ele é extremamente leal ao rei. E antes de falar da Guarda Real, vamos falar um pouco dele, o melhor personagem desse arco, Meruem. E maligno, né, também. Meruem aparece matando a sua própria mãe. Gente boa pra caralho ele. E logo depois ele mata dois líderes de tropa por puro capricho. Ele nasce como a porra de um monstro sádico. E sua primeira ação é mudar de local para um palácio muito bonito em que caiba o seu gigantesco ego. Eles se mudam pro palácio e colocam seu plano em ação. Criar um exército humano e matar todos os fracos e incapazes. Essa parte é muito importante. Meruem é um tirano, ele mata sem dó nem piedade e ataca impiedosamente até mesmo sua própria guarda real. Ele convida grandes jogadores de tabuleiro para uma partida porque ele precisava provar a todos que era super inteligente. E também porque ele estava meio entediado. O Meruem nesse início, sendo sincero, ele era bem suportável, tá? É claro que a mudança do Meruem é muito interessante e até mesmo toda essa mensagem dele no final se tornando um humano, né? Basicamente, em essência, e etc. É muito legal e tudo mais. Só que, de fato, o Meruem no início eu achava ele muito suportável. Até que ele conhece Komugi, uma garota cega que jogava um jogo chamado Gunji, em que ela era a melhor jogadora do mundo. E pela primeira vez, o rei perdeu. Komugi é especial nesse arco porque ela é o que civiliza Meruem. De um monstro ele passa a ser um cara que gradualmente vira um pouco mais humano. Ele dá seu braço por ela, a salva de ser atacada por pássaros e futuramente ele ordena que Pitou a cure. Komugi também... Aí eu discordo do Aizen. Boa parte dos conflitos envolvendo o Puff não foi por lealdade ao Meruem, como Pitou e Yuppie. Foi por lealdade à visão que ele tinha de que o rei Meruem deveria ser. Foi a visão cega dele pela imagem de doutrinador que fudeu tudo. Sim, mas você tem que entender, o Rex Will, que nesse ponto, querendo ou não, era em lealdade a Meruem. Ele acreditava que estava sendo leal ao Meruem, ao rei, como um servo real, pensar dessa forma, entende? Então, mesmo que seja uma visão distorcida dele da situação, querendo ou não, tem a ver com lealdade também. cresce muito nesse arco, porque ela tem um complexo de se sentir meio inútil, mas Meruem a respeita, e isso faz ela cultivar um sentimento de respeito próprio sobre si.
E isso faz ela evoluir no Gunji, e evoluir no Gunji faz Meruem a respeitar mais, e acaba se tornando um ciclo. A presença de Komugi incomoda Shayapuf, e é aqui que o personagem começa a ser odiado por muitas pessoas. Mas pra mim, ele continua sendo um dos melhores. Shayapuf nasceu com um propósito, que é acompanhar e seguir o rei. Sempre. Com o propósito de tornar Meruem não só o rei das formigas, mas o rei de todas as espécies. E é justamente isso que ele faz. Shayapuf é extremamente inflexível com os humanos. Para ele, os humanos são tipo um retrocesso pro rei. E perceber que a sua majestade estava começando a criar sentimentos pela garota, Shayapuf começa a tentar tirar ela do caminho, a todo custo. Shayapuf é, em essência, apenas o mais fiel dos companheiros. Ao perceber que algo aconteceu com o rei depois da luta contra Netero, ele mostra o seu lado mais selvagem, o lado mais animal. Tipo assim, ele era um cara bonitão e elegante, não sei o que, e ele vira isso, tá ligado? Ele é fiel ao Meruem e ao ideal que o Meruem deveria seguir, tá ligado? Ele vira um monstro pra mostrar pra todo mundo ali que se for pelo rei, ele tá disposto a levar todo aquele confronto a sério. Ele só parece ser fraco porque sua intenção não é matar todo mundo e fim de papo, é simplesmente proteger Meruem. Na chuva de dragões, como citado no vídeo sobre polêmicas em Hunter x Hunter, ele não vai enfrentar Netero, ele simplesmente voa em direção ao rei. E chora ao perceber que não estava presente quando Meruem precisava. Mas voltando um pouco à história. Os humanos bolam um plano de separar Meruem da guarda real, então Netero enfrentaria o rei, enquanto os outros se dividiriam para lutar contra a guarda. Mas o nascimento do rei facilita a vida dos humanos, pois gera uma ruptura na sociedade das formigas. Não era mais um conjunto, seguindo ordens da rainha. Era Meruem e sua guarda, Leol e seu grupo, Zazan e seu grupo e assim por diante. O famoso cada cachorro que lamba sua caceta. Isso Bom termo, tá? Cada cachorro que lamba sua deu aos caceta. humanos facilidade para criar aliança com as próprias formigas, que no fim das contas não eram tão monstruosas quanto pareciam. Mas pra mim, uma parte ruim desse arco é que o ritmo dele é muito lento. E a insistência do narrador me deixou meio bad também, porque, cara, é chato. É, o narrador de Hunter x Hunter, ele realmente é meio chato. Doa a quem doer, tá? Doa a quem doer. Ele é chato, desculpa, gente. Assim, tem alguns momentos ali que geram uma uau, foda. Mas o narrador de Hunter x Hunter, ele geralmente é muito chato, desculpa. Mas a partir do momento em que a invasão no palácio ocorre, eu comecei a simplesmente viciar nesse arco. Muita coisa acontece ao mesmo tempo, muita gente lutando, uma puta de uma guerra. E o ponto alto talvez seja a luta entre a formiga mais forte e o humano mais forte. Vamos falar um pouco sobre o Netero. Me incomoda às vezes ver algumas pessoas falando que os motivos para Netero lutar contra Meruem são puramente egoístas, e ele é menos. E o narrador de One Piece, eu adoro essa questão, porque toda vez que alguém critica o narrador de Hunter x Hunter, sempre surge alguém pra querer falar do narrador de One Piece, né? Como se fosse uma comparação que faz lógica, tem sentido, né? Sendo que o narrador de Hunter x Hunter literalmente narra até uma gota de mijo que cai da tua pica. E o narrador de One Piece tá lá pra narrar eventos históricos, em grande parte. Ou coisas que o Oda estaria falando para o telespectador, né? Pro leitor e tudo mais. Em Hunter x Hunter não, o narrador ele vai narrar até o teu peido. Então, são coisas diferentes, tá? Tem sentidos narrativos diferentes, tá? Humano que a formiga. Eu simplesmente não consigo entender essa visão porque, pra mim, Netero é o ser humano mais altruísta que tem ali. O Netero lutou com Meruem por dois motivos. Ele sabia que tinha que sacrificar alguém pela missão, então ele escolheu a si mesmo, o que é basicamente a coisa mais altruísta que você pode fazer. E mesmo ignorando o ponto 1, ele sabe que é o usuário de NEM mais forte do esquadrão de invasão. Gon e Killua não vão tocar em Meruem, óbvio. Morel é simplesmente um monstro do caralho, mas ele e Knovn precisam liderar a força durante a invasão. E além disso, Morel não estava 100% da sua forma, e o Knovn, quando sentiu o NEM do Shayapuf, ficou assim. Imagina o que aconteceria se ele ficasse de frente pro fucking rei. Knock, Shut e Palm também são muito fortes, mas o Meruem iria matar os três antes que eles pudessem entender o que aconteceu. Netero era o único com uma chance decente de talvez derrotar Meruem sem usar a rosa. Bizarro como esse jogo de Hunter x Hunter que tá na tela é uma merda, né? Caralho, onde é que tu achou esse jogo, mano? Na melhor das hipóteses, Netero pode vencer o X1 sem nenhuma bomba precisar ser usada, e na pior das hipóteses, Netero se sacrifica e Meruem morre. Alguns dizem que Netero ainda é o agressor e queria lutar enquanto Meruem só queria conversar. Netero deu início à luta, mas antes disso ele perguntou a Meruem se por meio de alguma conversa eles poderiam chegar a um consenso em que os humanos não fossem subjugados pelas formigas. Meruem responde que sua decisão, seja ela qual for, não será aquela em que os humanos existem como são agora. Como defensor da humanidade, o Netero não pode se contentar com nada menos do que a proteção da mesma. O carinha lá ficou velho porque cagou de medo. Cara, eu tenho o sentimento, tá? Que essa trope de personagens que ficam com cabelo branco por causa de um estresse excessivo tem a ver com a Maria Antonieta, né? Que é dito que durante a madrugada, né? Que a Maria Antonieta seria morta na guilhotina durante a Revolução Francesa. É dito que os cabelos dela, de um dia pro outro, ficaram brancos. De tanto estresse, medo e etc. Então, eu acho que... Porque isso realmente é possível, é um fenômeno que é possível. Mas, obviamente, que romantizam muito isso, aumentam muito isso, exageram nesse ponto. Mas é dito que a Maria Antonieta, de um dia pro outro, os cabelos dela ficaram brancos antes dela ir pra guilhotina.
Então, quando você vê várias replicações disso na cultura pop, de personagens ficando com cabelo branco por causa de um estresse excessivo e etc., de um dia pro outro, ou de uma hora pra outra, né? Que o pessoal fala, nossa, mas isso é impossível. Eu acho que é só um exagero narrativo para, de fato, mostrar esse estresse sofrido e tudo mais. Então, naquele ponto, ele teve que se concentrar em uma luta, já que claramente o diálogo não seria o bastante. Eu já vi outras reclamações de Acho que isso foi artifício de roteiro. Uma trope pode encaixar como artifício de que roteiro. Netero poderia simplesmente ter plantado a bomba ou detonado ela imediatamente sem lutar. Mas o problema é que o Netero ainda precisa levar o Meruem até o local, e uma vez lá ele não pode simplesmente voltar e esperar que o Meruem fique sentado de braços cruzados enquanto tem uma bomba na frente dele. Portanto, não há um cenário plausível em que Netero não tenha que ficar próximo ao rei. E outra, a bomba é o seu último recurso. O Netero provavelmente não quer se matar na hora. Qualquer um tentaria pelo menos lutar e tentar vencer, né? Já que isso significa que há uma chance de que eles possam viver. O Netero deu o seu melhor e confirmou que nada poderia derrotar Meruem. Então, ele prontamente usou a rosa como a última esperança. Outras pessoas perguntam por que Netero não trouxe mais gente e botou Meruem pra mamar. Ele poderia ter colocado Jin, Botobai, Misa Storm, Jesus Cristo, Naruto, Goku e todo mundo contra Meruem. Mas, como visto no mangá, o Pariston estava ativamente sabotando a missão impedindo que reforços fossem enviados. E ainda fica mais implícito que Netero poderia pensar que, seu time atual era mais do que suficiente para enfrentar as formigas, dadas as suas habilidades, afinal ele é o humano mais forte, Morel é simplesmente monstruoso em combate, e que 9 também é muito forte. Ou 2, Netero não queria que alguns zodíacos morressem e depois deixassem a associação com uma força enfraquecida. E ele sabia que Pariston era o vice-presidente, então, porra, Netero morto, Pariston presidente e zodíacos enfraquecidos, puta que pariu. Por mais que eu goste bastante das referências sutis que Togashi faz entre Meruem e Gon, por exemplo, o jeito característico de sentar que os dois têm, ou em um momento de desespero, um exigir a cura para Pitou enquanto o outro ameaça de morte, o paralelo que eu acredito que Togashi tenha criado ao descrever esse arco é que Meruem é um paralelo de Netero. Netero é o velho cansado que experimentou literalmente os aspectos mais sombrios do mundo em que ele vive, tendo visto o continente negro e todos os seus horrores. Ele é realista, ele é pragmático e ele é extremamente entediado. E essa é uma combinação muito perigosa de características. Ele não vai perder tempo tentando impedir o Gon e Killua de se juntarem à equipe de extermínio, e ele não vai perder tempo tentando impedir Gon de lutar contra Pitou. Os dois seriam exercícios inúteis, pois Gon provavelmente tentaria de qualquer maneira. Mas o pragmatismo dele só vai até certo ponto. Isso quer dizer que ele não é um sujeito amoral. Se ele fosse verdadeiramente amoral, ele poderia ter disparado a bomba rosa diretamente no palácio. Mas ele não fez. Eu gosto de como Netero, no começo de Hunter x Hunter, é simplesmente um velhinho simpático que brinca com Gon e Killua, pra alguns arcos depois ele virar isso. Não é como se eu estivesse falando que o Netero é mau, ele é simplesmente humano. Exato, exato. Essa é a parada do humano que eu tava falando mais cedo. Como apontado pelo youtuber, e eu vou ter que ler bem lentamente pra poder pronunciar, Alexandres, esse X é impronunciável, o Netero parece ter algum tipo de desprezo por pessoas fracas, vista a forma como ele não parece se importar com a morte de candidatos no Exame Hunter, ou como o sistema de progressão do Exame Hunter na fase final parecia propício a eliminar apenas o mais fraco entre eles. No caso, Leório. Mas Netero não poderia deixar que um sujeito como Meruem acabasse com a humanidade, porque isso ia contra tudo que ele pensava que representava a humanidade. Os humanos são falhos, são perversos e usam sua genialidade às vezes para o mal. Nós não temos a maior força, a maior velocidade ou a maior resistência em comparação a outras espécies, mas nós temos a maior inteligência. O ser humano ter passado por tudo o que passou e ainda continuar firme como continua, mostra que somos uma raça vencedora. E é importante destacar que, assim, querendo ou não, o Netero tinha porra da bomba dentro dele, tá? Então se o Netero, por um acaso, fosse morto numa cidade, em algum lugar, ele iria levar junto com ele muita gente, né? Então, eu gosto que no final ele critica a perversidade da humanidade, mas ele mesmo faz uso dessa perversidade pra poder ganhar. E vencedores são aquilo que Netero mais gosta no mundo. Meruem e Netero... Pior que o Netero leva só aquela galerinha tendo em vista que ele já tinha ali o plano da bomba, então tem isso de querer evitar mais mortes, exato. traçam um paralelo extremamente interessante, porque o desprezo de Netero pela vida humana no Exame Hunter é semelhante à opinião de Meruem de que apenas humanos talentosos mereciam ficar vivos. Por algum motivo, esse pensamento incomoda Netero no arco das formigas, mas não o incomoda durante o arco Hunter. Será porque não foi proferido por um humano? Ou será que Netero imagina que seu desprezo pelos fracos é muito justificável porque o Exame Hunter não é imposto a ninguém, é opcional? Mesmo a forma de vida definitiva não pôde competir com as criações perversas de destruição em massa que a humanidade criou. A natureza... O Meruem, que tem toda uma estética budista. O Meruem? Não é o Netero, não? Que tem uma estética budista? Tipo, os poderes e tal. Ah, tá. O Netero, que tem toda uma estética budista, soltar a frase: se houver inferno, nos vemos lá. Antes de explodir, é muito pica. A natureza perdeu para a inventividade do desejo humano de matar. Também é interessante notar como Togashi usa falas, momentos e situações muito anteriores para ilustrar o que está acontecendo nesse arco. Como, por exemplo, Netero usar a perna esquerda e o braço direito na disputa contra Gon lá no começo da série, e na luta contra Meruem, são justamente esses dois membros que ele tem disponíveis. Ou Gon assassinando brutalmente Neferpitou e falando que ele finalmente se sentia como Kaito daquela vez.
Mas que vez? Ele nunca especifica. Mas me parece ser a vez em que Kaito salva a vida de Gon, E perde o braço. dizendo a ele que, abre aspas, os animais que tentam matar os humanos não... Eu acho que é a vez quando o Kaito perde o braço, não é não? Que o Kaito perde o braço pra poder salvar o Gon e o Killua do golpe da Pitou, né? Que ela tava vindo ali na surdina. E aí o Gon, quando perde o braço ali também... Eu não lembro se o Gon tava tentando salvar o Killua ou o que aconteceu ali naquela cena, não lembro realmente. Mas eu lembro que o Gon perde o braço, né? Eu acho que a Pitou ia tentar atacar eles, alguma coisa assim, tipo, também na surdina. E aí ele perde o braço. Eu acho que era nesse momento que o Gon se sentia como Kaito, né? não merecem mais O corpo dela age pelo Nen pós-morte. É uma parada assim, cara. Eu não tô lembrando muito viver. bem. Exatamente o que Pitou fez com o próprio Kaito. Então, ela não merecia viver. Uma cena muito bonita pra mim é a da morte do Shayapuf. Nós vemos a consequência da bomba em seu corpo, com ele cuspindo sangue, mas sua real morte não é presenciada por ninguém, tipo, seus momentos finais. Mas é triste ver que seu próprio rei virou as costas pro seu mais fiel súdito por causa da criatura mais frágil do mundo. Shayapuf, mesmo sendo renegado, morreu rastejando em direção àquele que ele considerava como a maior das criaturas. E a cena final entre Komugi e Meruem é provavelmente o momento mais bonito desse arco. A criatura mais poderosa morre nos braços da criatura mais fraca, não desejando que sua identidade seja apenas de puro poder. Ele pede para ser chamado pelo seu nome uma única vez. E quando ele desliza para a inconsciência, ele ouve: "Boa noite, Meruem. Eu estarei juntando-me a você em breve." O rei começou como um governante sociopata sem nome, sem identidade, uma representação pura de poder. Mas o ser humano e a formiga vão pro céu? Os dois juntos? Ou vão pro inferno, os dois juntos? Que a Komugi fala que tá vendo ele em breve, né? Mas será que vai? Não sei, né? Isso tem que ser debatido aqui, tem que ser discutido, né? Terminou sendo Meruem, uma representação do potencial para mudança, mesmo Formiga não tem alma? no mais escuro dos seres. Pra Para mim, a magia do arco das formigas quimera é que tudo muda. O puro mal pode se tornar bom, e o puro bom pode se tornar mal. Mas a alma que tá na formiga é de ser humano, pô. Não é à toa que depois o Kaito volta numa formiga, né? Aí eu te comi agora. A humanidade é assim. Mas, obviamente, cada um à sua maneira. É isso. Tchau. Bom vídeo, tá? Bom vídeo do Aizen sobre o arco de Quimera antes, que não é o melhor arco shonen de todos, tá? Bom deixar isso claro.